Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início, então, à nossa palestra de principais protocolos profiláticos em odontologia. Meu nome está aí, sou o professor Leandro Napia, sou professor da Faculdade de Odontologia do UFMG, e vamos falar um pouquinho, então, sobre os principais protocolos profiláticos. Tem que clicar Com o primeiro. mouse na setinha. Então, clica aqui. Ok. Bom, então, na odontologia, o que nós temos de protocolos profiláticos, na verdade, se referem à profilaxia antibiótica. Nós temos duas situações que são as mais importantes. Uma profilaxia de infecção de feridas, no caso de feridas cirúrgicas, normalmente, e outra profilaxia de infecção à distância, que se refere normalmente à endocardite bacteriana ou de infecção de próteses articulares. De qualquer forma, independente da área que você vai empregar o antibiótico, a gente tem que seguir algumas diretrizes que são em relação às vantagens e desvantagens do seu uso, bem como as indicações apropriadas. Dentro das vantagens de uso estabelecidas por PETS 98, a vantagem desse uso apropriado de antibióticos profiláticos, né, ou seja, para prevenir algum tipo de infecção, seria reduzir a incidência da própria infecção, diminuir os custos com os cuidados de saúde, no custo geral, porque às vezes para tratar uma infecção se gasta muito mais dinheiro do que prevenindo, e reduzir o uso total de antibióticos, que normalmente se refere a um curto período de tempo que utiliza, ao contrário do tratamento, que é um período muito maior. Isso faz com que a gente tenha menor surgimento de bactérias resistentes. As desvantagens do uso apropriado de antibióticos profiláticos seria que ele vai alterar a flora do hospedeiro de qualquer forma, pode não ter qualquer efeito benéfico, pode estimular uma técnica cirúrgica negligente, o que é inadmissível, né, que a gente tem que normalmente seguir todos os protocolos, né, de manutenção da cadeia séptica. O custo, né, que vai ter um impacto normalmente ou para o sistema de saúde ou para o próprio indivíduo, além do risco de toxicidade. Os princípios desse uso profilático seriam: o risco de infecção deve ser significativo, a escolha do antibiótico deve ser a correta, ou seja, direcionado para as bactérias normalmente que podem provocar o tipo de infecção provável de ocorrer. O nível sérico desse antibiótico deve estar elevado no momento em que ocorrer a bacteremia, ou seja, o aumento do fluxo da concentração de bactérias no sangue do indivíduo. O momento de uso do antibiótico também deve ser adequado, ou seja, normalmente ele deve ser administrado um pouco antes de acontecer a bacteremia, para que ele possa estar já em concentração suficiente no organismo, né, dando a cobertura necessária. E a exposição deve ser a mais curta possível para o antibiótico ser eficaz. Fatores que estão relacionados com a infecção pós-operatória. Normalmente o volume do inóculo bacteriano, ou seja, a quantidade de micro-organismos que pode estar presente naquele momento, ou no foco da cirurgia. A extensão e duração da cirurgia, ou seja, quanto mais tempo de cirurgia ou quanto maior a área de cirurgia abrangida, normalmente aumenta-se o risco de infecção pós-operatória. A presença de algum tipo de corpo estranho, e aí inclui-se instalação de implantes ou outro tipo de biomaterial. E o estado de resistência do hospedeiro. A profilaxia antibiótica, segundo Palach, ela tem indicação única, que seria a infecção a ser prevenida é comum, mas não é fatal, ou é raro, mas com índice de mortalidade inaceitável. O que normalmente é um pouco difícil, né, da gente presenciar em infecções odontogênicas, salvo aqueles casos em que o indivíduo deixa, né, normalmente, a infecção progredir, ou no caso de imunossuprimidos. Critérios que seriam para uso desse antibiótico. O benefício para a saúde deve ser maior do que o risco. Então, tem que sempre pesar essa relação risco-benefício, e aqui também a gente fala no segundo item, a relação custo-benefício deve ser aceitável, ou seja, não se deve sempre utilizar os antibióticos mais modernos e os mais caros que tem, e sim aqueles que são mais eficazes para aquela situação específica que a gente está querendo prevenir. O antibiótico deve estar no tecido ou no sangue antes da cirurgia ou da bacteremia, como já foi falado anteriormente pelo Peterson. Deve ser usada uma dose de ataque, que normalmente se refere pelo menos ao dobro da dose usual. A escolha do antibiótico deve ser simples, mas deve ser direcionada para aqueles micro-organismos que são capazes de causar a infecção esperada. E o antibiótico deve ser continuado enquanto houver contaminação microbiana ou durar a cirurgia. No caso de procedimentos odontológicos, né, normalmente realizados em consultórios, é um pouco raro que a gente tenha que fazer, às vezes, repique da dose, ou seja, utilizar uma outra dose, porque normalmente os procedimentos não são de tão longa duração. No caso de procedimentos em nível hospitalar, algumas vezes a gente tem que fazer uso de uma outra dose para poder estender essa profilaxia e a cobertura para que não tenha risco da infecção. Quais seriam as contraindicações? Uma coisa importante é que o grupo de risco que se beneficia dessa profilaxia não deve ser aumentado para prevenir o uso abusivo de antibióticos.
Então, muitas vezes a gente percebe que tem profissionais que falam, nesse caso eu acho que é bom usar antibiótico porque eu não quero correr o risco de infecção. E, na verdade, a gente deve se pautar naquilo que a gente vê na literatura, para que a gente não estenda cada vez mais dentro daquele achismo que cada profissional possa pensar a respeito dessa utilização. A eficácia dessa profilaxia não está bem estabelecida, ou seja, se no caso específico não está estabelecido, então provavelmente ela pode estar sendo utilizada sem qualquer vantagem para o indivíduo. A bacteremia ser prevenida raramente causa infecção. Nos nossos casos, nas infecções normalmente em sítios não totalmente contaminados ou infectados, é raro que a gente tenha infecção. Então, muitas vezes é discutível realmente a possibilidade de utilizar ou não a profilaxia para a infecção da ferida cirúrgica. A profilaxia ela é direcionada a vários ou todos os patógenos potenciais, ao invés de ser direcionada a micro-organismos patogênicos simples. Normalmente, os antibióticos utilizados são antibióticos de amplo espectro, então eles não vão atuar especificamente contra aquela bactéria mais possível de estar causando uma infecção naquele sítio cirúrgico. E sim vai atuar contra toda a flora que é suscetível ao tipo de antibiótico. Quais seriam, então, essas indicações para a profilaxia antibiótica? Uma cirurgia limpa, ou seja, quando não há contaminação, que no caso da odontologia é praticamente impossível, porque normalmente, como a gente trabalha dentro da boca, é um meio considerado contaminado. Que no nosso caso, a gente pode estar mais presente na cirurgia chamada limpa contaminada, ou seja, aquela que você vai acessar uma área que, teoricamente, ela não está contaminada, mas quando você vai expor ao meio bucal, então, normalmente, você vai contaminá-la. Para prevenir contaminação de áreas estéreis, exemplo, um dente incluso, totalmente incluso, sem nenhum tipo de exposição, em que você faz a incisão, descola um retalho e aí você expõe aquele tecido que estava estéreo ao meio bucal, que tem a flora bacteriana, que é onde você tem a contaminação daquela região. Quando a infecção for improvável, mas associada a maior morbidade, no nosso caso, pode ocorrer morbidade significativa, naqueles casos em que a infecção também não é tratada ou combatida no princípio, quando é deixado que normalmente ela possa ter uma progressão para um quadro mais grave. Em procedimentos cirúrgicos com altos índices de infecção, que na odontologia a gente não tem tanto assim, a não ser procedimentos em áreas previamente infectadas, e na implantação de próteses, que no caso incluem-se os implantes ósseo-integrados. Uma outra coisa importante é que cirurgias de mais de 3 horas, procedimentos que induzem excessiva contaminação, inserção de corpos estranhos ou imunossupressão são fatores a serem levados em consideração. Tem um outro trabalho de Secar e colaboradores de 2001 que diz que a profilaxia em terceiro molar é muito utilizada, mas ainda hoje ela é controversa. Falava em 2001, mas até hoje ainda é controversa porque não há evidência significativa de que a utilização de antibiótico profilaxia pré-operatória para remoção de terceiros molares impactados realmente diminua a taxa de infecção pós-operatória, que normalmente é baixa para esses casos. O risco estimado de infecção pós-operatória em terceiro molar impactado é de menos de 1%. Então, como eu havia falado, é muito pequeno. Então, muitas vezes não vai justificar que você use para todos os casos uma profilaxia antibiótica, mas pode ser interessante você utilizar para alguns casos em que você tem algum histórico possível de infecção anterior ou caso de hipercoronarite, outras coisas que alguns profissionais levam em consideração. E não existe nenhuma ou pouca vantagem em prescrever no pós-operatório. Como eu disse desde o princípio da aula, sempre é importante que dentro da profilaxia a gente tenha o antibiótico já em concentração suficiente, normalmente, no tecido, no momento em que a bacteriemia ocorra. Se você já fez a cirurgia, não usou antibiótico, não faz sentido entrar com o antibiótico depois da cirurgia. A não utilização de profilaxia na instalação de implantes, em 98, foi feita uma revisão por Esposito e colaboradores, e diria que ele estava relacionado com a falha na ósseo-integração. E um outro trabalho de Lasky, em 2000, afirmou a mesma coisa. Pacientes que receberam profilaxia antibiótica na instalação de implantes tiveram maior sucesso na ósseo-integração. Nenhuma diferença na utilização de uma única dose profilática, uma semana de uso na implantodontia, também foi verificada no trabalho realizado por Rossem e colaboradores, o que então não dá suporte para aquela utilização. Vou fazer o implante e vou manter a antibiótico terapia por 7 dias. Não há evidência de benefício ou não no uso de profilaxia antibiótica em implantodontia na literatura. Vocês veem que em 98, quando o Esposito fez a primeira revisão na literatura, na revisão sistemática, ele percebeu que naquele momento parecia haver uma tendência de sempre justificar a utilização de profilaxia antibiótica para implantes. E nesse caso, em 2013, ele já viu que não havia uma evidência significativa para poder afirmar isso. O Binamed, em 2005, colaboradores, também viu que o uso de longa terapia com antibiótico não tem vantagem sobre a única dose profilática, ou seja, reforçando aquela ideia de que uma única dose
profilática é suficiente para prevenir qualquer problema. Não houve também evidência de benefício de profilaxia em cirurgias de implantes, vezes não utilização de antibióticos, já em 98, um trabalho realizado por Ginter e colaboradores. Levantamento de seio maxilar, um trabalho realizado até por brasileiros, publicado na Revista Internacional em 2006, eles relataram o uso de 1 grama de amoxicilina 1 hora antes da cirurgia para levantamento de seio maxilar, ou seja, até para a cirurgia de levantamento de seio, algumas pessoas têm um pouco de receio devido à diferença das bactérias que podem estar dentro do seio maxilar, normalmente não há justificativa para esse tipo de utilização por um período mais longo de tempo. O uso pós-operatório de amoxicilina 1,5 gramas por 10 dias em levantamento de seio foi defendido por Ederkian em 2006, mas na verdade isso é questionado, porque o próprio trabalho diz que se não houver perfuração da mucosa do seio, com comunicação bucosinusal, não haveria justificativa para poder utilizar antibiótico por todo esse período de tempo, como ainda hoje é um protocolo que muitos colegas nossos utilizam. Um outro trabalho de Mazzotti, colaboradores em 2007, fez uma análise retrospectiva de 736 implantes instalados sem uso de antibiótico profilaxia, e a taxa de sucesso desses implantes foi de 96,2%, ou seja, a taxa compatível com o sucesso relatado em qualquer tipo de implante na literatura. Ou seja, mesmo sem uso de antibiótico, não alterou nada o sucesso dos implantes. Então, nesse trabalho, ele questiona esse costume da utilização da profilaxia para implantes, mas mesmo assim ele relata que eles enfatizam que seria interessante que novos trabalhos avaliando esse tipo de profilaxia, ensaios duplos cegos, poderiam normalmente trazer um retorno melhor em relação a esse tipo de definição. O Eduardo Dias de Andrade, que é o professor da Unicamp, que tem sempre um livro de terapia medicamentosa e odontologia, ele normalmente traz sugestões e enfatiza como na verdade, a prática da prescrição dentro da odontologia. E nesse livro de 2014, ele pega com base num trabalho realizado por Resnick e Misch. Carl Misch é considerado aí um dos papas da implantodontia mundial, e ele preconiza alguns tipos de avaliações baseadas no descolamento do tecido, ou seja, na verdade, no tipo de agressividade que a cirurgia causa para justificar ou não a utilização de antibiótico, e dependendo do procedimento em si, das complicações que podem estar associadas. Então, a gente teria, no caso do procedimento com descolamento tecidual mínimo, que aquele inclui implantes de terceiros molares inclusos, a maioria das cirurgias periodontais, os implantes unitários, a reabertura de implantes, o implante imediato sem perda de parede alveolar, e eles não recomendam o uso de antibiótico via sistêmica, utilizando somente o bochecho com solução de clorexidina 0,12%, imediatamente antes do procedimento, e a cada 12 horas até a remoção de sutura. Além, claro, de uma higienização adequada e dos cuidados pós-operatórios de rotina. Já em cirurgias com descolamento de moderado a extenso, como, por exemplo, implante imediato com a perda de parede alveolar ou inserção de múltiplos implantes, ele recomenda a amoxicilina 1 grama via oral 1 hora antes do procedimento. E para aqueles pacientes alérgicos à penicilina, ele recomenda, então, a clindamicina 600 mg via oral também 1 hora antes do procedimento, não necessitando de nenhum dos casos de dose de manutenção. Para cirurgias periodontais ou implantes com adição de biomateriais, aí a gente tem a adição de um corpo estranho que, mesmo sendo completamente tolerado e biocompatível, vai haver um tipo de reação maior do organismo em relação a esses tipos de materiais. Então, ele recomenda a amoxicilina 1 grama via oral 1 hora antes, mantendo os 500 mg de 8 a 8 horas por 3 dias. E para os alérgicos, a mesma clindamicina, 600 mg via oral 1 hora antes, mantendo-se de 8 a 8 horas, 300 mg por 3 dias. Apesar de que os dois autores, na verdade os três, Resnick e Misch, 2008, e o Andrade, 2014, eles recomendam esse uso de mais 3 dias, que normalmente seria aquele que eles estabelecem como o suficiente para evitar uma reação maior contra o biomaterial que foi colocado. Ainda não há suporte na literatura para comprovar a necessidade ou não de estender esse período por mais 3 dias. Então, uma outra coisa que ainda vai ser objeto de discussão de artigos futuros, baseados nesses ensaios clínicos que estão sendo realizados. Uma outra situação que a gente tem, além da infecção da ferida cirúrgica, é a infecção à distância. A infecção à distância, ela tomou uma proporção muito grande já há muitos anos em relação à questão da endocardite bacteriana. Mas, normalmente, independente da infecção à distância, existem alguns fatores que são necessários para o desenvolvimento dela. Por exemplo, a área distante suscetível,
propagação bacteriana por via hematogênica e as defesas locais não estarem bem estabelecidas ou enfraquecidas. A endocardite infecciosa tem uma recuperação inicial que se aproxima de 100%, desde que ela seja detectada e tratada adequadamente no início. Né? Tem recidivas em torno de 60%, com taxa de sobrevida de até 5 anos, 60%. Né? Fonte bucal principal é quase exclusivamente Streptococcus, mas hoje a gente vê trabalhos relatando o Bacillus actinomycetem-comicus. Né? Nós temos também, que até mudou de nome, né? Agregatibacter actinomycetem-comicus, e tem também aqueles provocados por Staphylococcus. A American Heart Association, ela estabelece um protocolo para poder fazer a profilaxia da endocardite bacteriana desde a década de 1960, né? Desde a década de 60. Os objetivos dessa profilaxia seriam reduzir a intensidade da bacteremia que ocorre durante os procedimentos, auxiliar o sistema retículo endotelial na destruição dessas bactérias, ou seja, dar uma ajuda para o organismo combater, reduzir a adesão bacteriana nas válvulas cardíacas e nas vegetações, e, de acordo com o protocolo da profilaxia, normalmente já estabelecido pela American Heart Association, o último protocolo publicado em 2007, trabalho de Wilson e colaboradores, hoje eles só recomendam a utilização da profilaxia para aqueles pacientes considerados de alto risco para desenvolvimento endocardite, que seriam portadores de válvula cardíaca protética ou material protético para reparo da válvula cardíaca, portadores de doença cardíaca congênita, e aí tem os exemplos: cardiopatia congênita cianótica não corrigida, cardiopatia congênita corrigida com material protético e cardiopatia congênita corrigida com defeito residual, impedindo uma nova epitelização. Paciente com história prévia de endocardite infecciosa ou valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco. Quais seriam as intervenções odontológicas que vão requerer essa profilaxia? Todas aquelas em que houver possibilidade de sangramento. Então, são as exodontias, os procedimentos periodontais, as instalações de implantes, os procedimentos endodônticos no periápse, a instalação de bandas ortodônticas que, por algumas vezes, são capazes de provocar, né, traumatismo no tecido gengival, injeção anestésica intraligamentar, as outras injeções anestésicas não, e a profilaxia dentária na possibilidade de sangramento. Quais são as intervenções que não requerem profilaxia? São as injeções anestésicas de rotina, a dentista restauradora de um modo normal. É claro que ainda vai em consideração as situações em que, às vezes, um grampo utilizado para isolamento absoluto possa estar provocando traumatismo na gengiva. Então, aí, nesse caso, talvez tivesse sua indicação. A terapia endodôntica intracanal, a remoção de sutura, inclusive uma das coisas que se fala hoje muito é preferível utilizar nesses pacientes o fio de nylon, que, devido à própria característica dele, impede normalmente a adesão de colônias de bactérias, né, mais facilmente como ocorre com o fio de seda, por exemplo, que ainda é preferido por muitos dentistas e que tem uma retenção de restos alimentares e capacidade, né, de placa bacteriana está instalada ali, muito maior do que o fio de nylon. Além disso, na hora da remoção da sutura, lembrar que os fios têm que ser cortados na base, rente ao tecido, e puxado no lado contrário, para que ele não possa correr o risco de puxar de um lado e o fio correr dentro do tecido, deixando todo aquele material aderido, né, que estava sobre a superfície. Instalação de próteses removíveis ou aparelhos ortodônticos também não vai necessitar. Moldagem, radiografias, nada desse tipo de procedimentos não invasivos. E qual seria a profilaxia da American Heart Association? A padrão seria ainda a utilização da amoxicilina, os adultos recebendo 2 gramas via oral, 1 hora antes, e as crianças têm que calcular de acordo com o peso, 50 miligramas para cada quilo de peso. Os pacientes alérgicos, a gente teria algumas opções. Então, antigamente, a opção era a eritromicina, a segunda, já faz um tempo, né, desde 97, que já não é mais recomendado como principal, devido aos efeitos adversos maiores da eritromicina. Mas temos aqui a claritromicina, que seria 500 miligramas via oral 1 hora antes do procedimento, que entrou no lugar, né? E a azitromicina, que também seria 500 miligramas via oral 1 hora antes, e em criança, ambos com 15 miligramas por quilo de peso. A clindamicina, que hoje é a segunda escolha, ou seja, eu não posso usar amoxicilina, vamos usar a clindamicina, 600 miligramas via oral 1 hora antes, e para crianças, 20 miligramas por quilo de peso.
Há ainda uma outra opção, que é a utilização de cefalosporinas. A cefalexina, que seria uma das opções de via oral, seria 2 gramas da mesma forma, via oral 1 hora antes, e as crianças 50 miligramas por quilo de peso. Mas vale ressaltar que naqueles pacientes que têm história de anafilaxia, né, ou de reações do tipo urticariforme também, não é recomendado, porque há uma semelhança entre os anéis, né, das cefalosporinas e das penicilinas. Então, 10 a 15% dos pacientes que têm alergia à penicilina têm também, né, alergia cruzada a cefalosporinas. Os pacientes que são inaptos de utilização por via oral poderiam receber, então, ampicilina, né, 2 gramas intramuscular, que seria mais fácil quando é no ambiente do consultório, mas, normalmente, no ambiente de consultório, quase todos os pacientes são capazes de utilizar a via oral, né, diferente do ambiente hospitalar, que inclusive poderia ser intravenoso, 30 minutos antes do procedimento, e as crianças, mesmo cálculo, 50 miligramas por quilo de peso. A cefazolina, que seria um outro tipo de cefalosporina, também poderia ser utilizado, mas com o mesmo, né, cuidado para casos de pacientes alérgicos também, né, que aí não poderia usar penicilina e cefazolina, e talvez tivesse que usar, de qualquer forma, a clindamicina, que seria outra opção, como nós mencionamos anteriormente. Então, no caso de não poder usar a via oral, a cefazolina 1 grama intramuscular ou intravenoso, 30 minutos antes do procedimento, também pode ser utilizado, e as crianças 50 miligramas por quilo de peso. Pacientes alérgicos e inaptos de receber medicamento por via oral podem utilizar a clindamicina, na forma injetável, 600 miligramas intramuscular ou intravenoso, 30 minutos antes do procedimento, e as crianças também, mesma dose de 20 miligramas por quilo de peso. A cefazolina, né, que o paciente alérgico tem aquele mesmo cuidado, de 10 a 15% de intolerância cruzada. Os adultos vão receber 1 grama intramuscular intravenoso 30 minutos antes, e as crianças 50 miligramas por quilo de peso. Então, este é o protocolo que desde 1997 se mantém. Em 2007 foi retificado pela outra publicação da American Heart Association no periódico da própria instituição, que é o periódico Circulation. Algumas outras considerações que a gente deve fazer em relação à questão da endocardite. Vários trabalhos, desde os primórdios, lá em 1975, por exemplo, a gente vê que Pogrel e Ellsby falaram que 83 casos de endocardite bacteriana foram verificados em 15 anos em aproximadamente 500 mil pessoas, ou seja, a taxa de incidência de menos de 1%. Já Mostagui e Milage, no mesmo ano, colocaram 64 casos em 10 anos, ou menos de 1% também. Sendo que mais de 92% dos casos podem ser de origem dental. E ainda hoje a gente escuta normalmente assim, o paciente desenvolve endocardite e fala, foi no dentista? Então a possibilidade de uma bacteremia de origem odontogênica, né, odontológica, causar aí algum tipo de infecção à distância ainda é levantada, embora alguns estudos discutam isso hoje. McFarlane e colaboradores também em 84 já relatou o uso de antissépticos para diminuir essa bacteremia. E um trabalho experimental feito por Fine, Henry e Losch em 98 verificou 48% de endocardite experimental em ratos com doença periodontal, de 6% sem doença periodontal. Chamando atenção para uma coisa que realmente já é estabelecida e aceita, de que a doença periodontal seria um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento da endocardite bacteriana. 7% de 106 pacientes com endocardite eram edêntulos, numa amostra de Strong e colaboradores, né, publicada em 2000. E ele relatou a associação da ulceração pela própria prótese. Então, um exame periódico para verificar essas próteses removíveis e suas adaptações são sempre necessários. A recomendação que normalmente existe por parte dos dentistas que as próteses também devam ser substituídas a cada 5 anos, são coisas que normalmente os pacientes não seguem, a não ser que a prótese não esteja trabalhando bem, né, funcionando bem. Então, devem ser divertidos disso. Pacientes com risco de endocardite bacteriana e pobre de higiene bucal deveriam ser submetidos à cobertura antibiótica. Em alguns casos, isso vai ser necessário, mas assim, lembrando sempre que a profilaxia, né, e o melhor controle da higiene bucal nesses pacientes vai ser sempre muito mais importante do que sempre estar dando cobertura antibiótica para eles. Como já foi falado anteriormente, os antissépticos bucais reduzem a frequência e a magnitude da bacteremia da origem bucal, mas o uso rotineiro também pode provocar resistência bacteriana. Daí a gente nunca recomendar que o paciente use, né, ad eterno, ou seja, a vida toda, o antisséptico, porque ele normalmente vai provocar um desequilíbrio constante da flora bacteriana, e aí, inclusive, podendo levar a desenvolvimento de resistência ao próprio antisséptico. A American Heart Association recomenda, inclusive, o bochete com clorexidina 5 minutos, tá errado, minantes, o tratamento para pacientes suscetíveis,
Mas mesmo assim, a bacteremia, no caso de uma exodontia, vai ser elevada, independente de utilizar antissépticos. Mas é claro, se utiliza antisséptico, normalmente você vai diminuir um pouco essa população bacteriana, né? O risco vai ficar um pouco diminuído, embora ainda presente. É muito polêmica essa questão da fonte bucal de bacteremia, inclusive para determinar risco e efetividade da profilaxia antibiótica, havendo uma grande importância na manutenção da saúde bucal, para a prevenção de bacteremia, mas no aspecto legal, seria importante seguir as recomendações da American Heart Association, porque caso o cirurgião dentista ele opte por não utilizar a profilaxia e o paciente venha a desenvolver, ele pode ser, de uma certa forma, responsabilizado por isso. A redução na resistência aos antibióticos só vai poder ocorrer com a redução significativa no uso. Isso é fato, as pessoas têm batido muito em cima disso, né? A gente percebe que o desenvolvimento de novos antibióticos todos os dias e o aumento contínuo da resistência bacteriana, e a gente pensa que a longo prazo pode ser que a gente não tenha arsenal terapêutico suficiente para combater as infecções devido ao desenvolvimento de resistência bacteriana, está numa velocidade muito acelerada devido ao uso, né, normalmente indiscriminado desses antibióticos. A manipulação dental pode causar sangramento e consequente bacteremia, como já foi dito, mas a incidência de endocardite é baixa e não mudou significativamente depois da profilaxia. Esse é um dado importante que foi inclusive retificado naquele trabalho da American Heart Association em 2007, que fala que um número extremamente pequeno de casos de endocardite pode ser prevenido por profilaxia antibiótica em procedimentos odontológicos, ainda que ela seja 100% efetiva. Nós mostramos no início alguns trabalhos antigos, né, de 1974, 78, de pacientes que às vezes estavam utilizando a profilaxia e mesmo assim desenvolveram endocardite. Uma outra situação é a profilaxia de infecção em substituição articular completa. Então, prótese de quadril, de joelho, outras coisas mais, né, condições que esse paciente teria risco. No caso de pacientes imunossuprimidos, pacientes com alguns tipos de doenças inflamatórias crônicas, tipo autoimune, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, pacientes diabéticos insulino dependentes, infecção de prótese articular prévia, ou seja, já há relato de prótese anterior que se infectou, e articular protética recente, em torno de 2 anos. Então, os primeiros 2 anos são considerados normalmente, né, possibilidade maior de infecção e são recomendados normalmente essa cobertura antibiótica, embora existam relatos de infecções tardias em próteses com mais de 2 anos, né, de instalação. Quais seriam os procedimentos que requerem? Os mesmos procedimentos que vão requerer também para a profilaxia de endocardite bacteriana. Qualquer procedimento normalmente leva a sangramento e consequente bacteremia. E o protocolo? O protocolo recomendado é o mesmo utilizado na prevenção da endocardite infecciosa que nós mostramos naquela tabela anterior. Algumas discussões a respeito disso mostram que, por exemplo, esse trabalho de 84 de Bohr e Himmelstein fala que 10 milhões de visitas odontológicas, em 10 milhões de visitas, só viram 2 casos de endocardite bacteriana subaguda fatais sem a profilaxia. Um caso usando eritromicina e 175 pacientes que receberam a penicilina tiveram reação fatal à droga, ou seja, o remédio mata mais às vezes do que a doença. Então essa é a consideração que a gente tem que fazer. O uso do antibiótico muitas vezes traz mais riscos para o paciente, riscos de reações anafiláticas fatais, do que, na verdade, a própria endocardite. Então, tem que se pesar muito essa relação risco-benefício para a gente, de fato, indicar para o paciente. Em 84, esse outro trabalho de Gunn, Trost aqui também, ele olhou 1 milhão de visitas com 2 casos fatais, sendo que um tinha recebido penicilina e um eridromicina, ou seja, os 2 estavam, teoricamente, com a profilaxia recomendada na época e, mesmo assim, desenvolveram. E houve 56 casos não fatais, de 17 que receberam penicilina e 17 eritromicina. E 150 casos fatais por reações a drogas, sendo 9 com eritromicina e 141 com penicilina. O mesmo risco que foi mostrado anteriormente. Então, uma boa higiene bucal e saúde periodontal parecem ser muito mais importantes na prevenção de infecções de próteses articulares também, que a profilaxia. E não há uma evidência, né, não há evidências de efetividade da profilaxia para a prevenção de infecção em próteses articulares. Rossaini e Zadé publicaram um trabalho este ano, né, em consonância com a Associação Americana de Ortopedia, exatamente que esse trabalho avaliou, né, os protocolos que eram submetidos e os painéis que eles foram verificando de reações e de prevenção de infecção. Eles não puderam concluir que a profilaxia é efetiva, né, para evitar essa infecção da prótese articular. No entanto, pelo bom senso, ainda se discute, né, se deve utilizar ou não, porque, na verdade, uma infecção de uma prótese articular
gera um prejuízo muito grande em termos tanto de se submeter a novas cirurgias, intervenções, substituição da prótese, quanto em termos econômicos, o impacto na saúde é muito grande também. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte: de tudo isso que a gente falou, né, ainda permanece a questão do uso racional dos antibióticos. Então, o que é o uso racional que hoje todo mundo bate muito, né, nessa tecla na literatura? Pesar muito bem se aquele paciente vai ter, de fato, algum benefício, tanto na profilaxia da infecção da ferida cirúrgica, se seria o caso de realmente você ter um risco maior, né? Não fazendo aquele aumento que a gente falou dos indivíduos que seriam normalmente indicados para isso, para não justificar um emprego ainda mais amplo e levar a um desenvolvimento de resistência bacteriana muito maior, como a gente tem verificado, né? Pesar, então, essa relação de risco-benefício para o paciente. Então, é aquilo que nós falamos, né? O antibiótico vai prevenir uma infecção que, para ele, vai ser muito benéfica em relação ao custo que pode ter, por exemplo, o impacto de uma reação anafilática, alguma coisa nesse sentido. Sobretudo naqueles pacientes que, às vezes, a gente não tem um histórico muito apropriado do uso de antibiótico, é um pouco, complicado. Existe também uma consideração que as pessoas fazem, normalmente na prática clínica, de que se o indivíduo fala assim, já tomou antibiótico? Já. Ah, então você já tomou quantas vezes? Ah, eu tomei umas 3 vezes. Tomou amoxicilina? Tomou. Ah, então não tem problema, vou te passar amoxicilina, porque você não vai ter reação. Qualquer tipo de medicamento, ele pode desenvolver uma intolerância a longo prazo. Então, a sensibilização ela pode ir acontecendo e desenvolver a longo prazo. Normalmente, quando isso acontece, elas não são muito graves, né? Mas algumas vezes elas nos surpreendem. Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de medicamento. Então, não há essa questão da gente achar que se o paciente já teve a experiência, eu posso ficar tranquilo que ele não vai ter reação. Às vezes, ele pode desenvolver nessa próxima vez que a gente está prescrevendo. Então, o bom senso é sempre imperativo nesses casos. Tem que analisar o caso, verificar se de fato eu tenho vantagem, seja na minha infecção na profilaxia da minha infecção da ferida cirúrgica, seja na profilaxia da endocardite bacteriana, ou da substituição, ou dos pacientes com próteses articulares, completas. Mas a gente tem que lembrar também, aquilo que a gente fala é que, se eu tenho dúvida, se eu não sei se no caso do meu paciente eu devo utilizar ou não, eu devo pensar que às vezes é melhor pecar pelo excesso, que pelo menos eu não posso ser acusado de ter sido omisso e ter deixado meu paciente desenvolver uma infecção. Mas, por outro lado, a gente sabe que pode ocorrer também as reações de toxicidade à droga, né, ou as reações alérgicas também, e às vezes ter que, então, lidar com outro tipo de complicação. Vale a pena lembrar que, embora ele tenha colocado esse último aqui, alguns autores sugerem que, na dúvida, é melhor pecar pelo excesso, nunca lembrar que esse excesso não é a falta de conhecimento, né? Então, a gente deve estar sempre atualizando, estudando, buscando novas informações, a respeito dessa prática, que é tão discutida, na verdade, se usa ou não se deve utilizar ou não antibiótico, como profilaxia, normalmente no tratamento cirúrgico odontológico, que é um debate constante, embora hoje a corrente ela esteja direcionando ao caminho de que você não deva utilizar, exatamente para poder deixar para aqueles casos mais específicos em que o antibiótico vai ter uma ação mais decisiva e vai, de fato, trabalhar contra a infecção que possa estar estabelecida. Bom, é isso que eu tinha que falar para vocês. Agora vamos colocar à disposição aqui para as dúvidas que vocês tiverem. Na apresentação tem algumas referências que nós utilizamos, variadas, e tem diversas outras na literatura. Então, muito obrigado, estou à disposição de vocês agora para o chat.